A paz do Senhor a todos, amados irmãos, nesta manhã maravilhosa, para mais uma meditação da Palavra do Senhor em nosso canal. E a meditação no dia de hoje está descrita no Salmo de número 1, verso de número 3, que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham e dá o seu fruto na estação própria. Veja, meus amados, que a árvore nos ensina muito. Ela tem 3 componentes. A raiz, que tem 2 funções. A primeira função, não somente essa primeira função, de estruturar a árvore, de fazer com que a árvore tenha estrutura suficiente para suportar as intempéries. Vindo do vento, e uma raiz bem estruturada, bem espalhada e bem aprofundada, não venha a cair ou ser arrancada da terra. A segunda função é, quando ela tem uma boa profundidade, ela exerce a função de subtrair do solo os seus nutrientes. Veja, meus amados irmãos, que também a árvore possui o tronco para estruturar, deixar de pé esta mesma árvore. E também tem os galhos, dos quais originam as folhagens, os frutos e também as flores. Veja que Deus nos ensina nesta manhã algo bastante importante para as nossas vidas. Comparação do crente com esta árvore. O crente precisa primeiramente ter raiz em sua estrutura. A raiz serve para estruturar a sua vida, para que as intempéries desta vida não venham tirá-lo do solo, arrancá-lo da presença de Deus, ou ser vencido pelas intempéries desta vida, fazendo-o tombar, fazendo-o cair. A segunda função desta raiz e a profundidade dela procura substratos, procura nutrientes para o seu alimento. Veja, meus amados, que o solo é a presença de Deus. E esses substratos são a palavra de Deus. Quando se absorve pela raiz, e esse crente com uma raiz forte, fortificada, aprofundada, tem sempre possibilidade de adquirir mais aprofundadamente os mistérios e tesouros da palavra de Deus para sustento de sua vida e também para estrutura de sua espiritualidade. Veja, meus amados, que também o tronco como estrutura espiritual, que não adianta uma casa ter uma bela fundação, sendo que não tem acompanhando uma ótima ou uma perfeita estrutura. A estrutura é importante e só se adquire uma estrutura fortificada à medida que esse cristão vai tomando substratos da palavra de Deus e aprofundando a cada vez mais, ele encontra os tesouros escondidos desta palavra, e nada o abala, e nada o desestrutura, porque a sua estrutura está forte, e a palavra de Deus, assim como os nutrientes que entranham na árvore, penetram na árvore, e se transformando em seiva, alimentando todo o composto desta árvore. Então nós temos uma árvore forte, uma árvore estruturada,
um crente forte, um crente estruturado na presença de Deus. E não somente isto, temos também os galhos, os quais são responsáveis também por originar folhagens, flores e frutos. As folhagens são os testemunhos dos cristãos, porque uma árvore frondosa é vista de longe, que serve também para remédios. Muitos antigos conhecem as tradições da medicina natural e se beneficiam de árvores e plantas, de suas folhagens, para curas do seu corpo. Nós vemos que também o cristão deve fazer assim, deve ser desta forma, com a sua folhagem, com seus testemunhos, com seu modo de vida, com seu modo de agir, com seu modo de falar e com seu modo de proceder. Ele pode vir a curar as enfermidades desta sociedade enferma. Os frutos servem para tirar a fome das pessoas. A fome de algo, a fome da presença de Deus, da palavra de Deus. E também para restituir forças, revigorar energias. É para isso que servem os frutos. Os frutos são de mais-valia para o cristão também. Veja, meus amados, o que a palavra nos diz. O cristão, ele deve ter raiz, ele deve ter a estrutura espiritual e também ter as folhagens, o testemunho, os frutos e as flores. As flores são o que mais embelezam na vida das plantas, mais embelezam na vida das árvores. As flores são exatamente as coisas maravilhosas que foram deixadas por este cristão. Nesta manhã, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.